Na semana passada a gente conversou aqui sobre um livro muito famoso que foi escrito em torno de 1800. E esse livro tem mais de 100 anos e até hoje essa pergunta nos indaga muito. O que Jesus faria em seus passos? A gente até comprou as pulseirinhas, quem quiser tem mais 5 ali, eu acho. Para que toda vez que a gente olhe para ela, a gente se lembre de se perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? E aí, com essa nova série, a gente vai falar uma série de verdades, de coisas que talvez Jesus nunca teria pedido para você viver, para você fazer, coisas que Jesus nunca teria dito para você dizer também, muitas coisas que talvez você vive na sua igreja, que a vida inteira te ensinaram a fazer dessa forma, mas Jesus vira e fala assim: meu filho, não é assim, está totalmente errado. Talvez tem coisas que você sabe sobre Jesus que te assustam. Talvez tem coisas que você ouve sobre Jesus que te assustam. Mas quando a gente vai olhar à luz das Escrituras, não é bem assim. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim: mas eu acho a Bíblia errada, eu acho Deus errado, porque no Antigo Testamento Deus mandou que uma mulher matasse o filho e entregasse num altar lá. Eu achei engraçado, eu pedi para que ela mostrasse o texto. E o texto estava dizendo algo em que a mulher decide matar o filho, mas em que momento nenhum Deus pediu para que ela fizesse. E é interessante que a Bíblia, ela é muito clara, ela é muito objetiva, mas ao mesmo tempo tem muitos pastores, muitas pessoas que usam de maneira errada aquilo que está ali. E hoje nós vamos conversar sobre a Bíblia e sobre Jesus, do que de fato Ele é. E aí eu quero te convidar então agora você fazer essa reflexão na sua cabeça. Jesus desfaria o quê? Pensa aí, Jesus desfaria a, Jesus desfaria o, e hoje introduzindo o tema, eu quero começar falando que Jesus desfaria a religiosidade. Como assim, Renan? Jesus desfaria a religiosidade. Não foi Jesus que criou a religião, não foi Jesus que instituiu a religião, não foi Jesus que criou toda essa história de mundo pós-Cristo. Não. Jesus deixou legado, Jesus deixou ensinamentos, Jesus deixou aquilo que Ele esperava de nós, mas a religião fomos nós, homens corrompidos que criamos. Nós temos dentro de nós algo chamado por anseio da eternidade. A Bíblia mesmo fala que nós temos em nós um anseio por Deus, só que não sabendo lidar com esse anseio, não sabendo lidar bem com esse anseio, nós criamos a religião. Nós criamos isso que nos faz querer barganhar, querer fazer as coisas em troca. E a religião tem nos aprisionado cada vez mais. Existe um cara no século XIX chamado Nietzsche. E esse cara, ele dedicou a sua vida em defender que Deus não existia, em defender que a religião não existia, e ele disse uma frase que ficou muito famosa: Deus está morto. Teve até um filme muito famoso sobre essa frase também. E aí a vida de Nietzsche foi dedicada a viver contra a religião, a provar que Deus não existia. E ele acreditava que o pensamento pós-moderno logo ia substituir a religião, que logo o homem ia ficar tão ocupado com os seus afazeres, com seus objetivos, com suas preocupações, que logo a religião deixaria de existir. E isso preocupou muita gente, isso preocupou pessoas, preocupou instituições, porque como seria o mundo sem a religião? Mas aí em 2009, um livro lançado por 2 jornalistas americanos chamado God is Back, Deus está de volta. Gostou do inglês, amor? Deus está de volta. Ou seja, aquilo que Nietzsche preveu não aconteceu. Deus está de volta, Deus está em alta, Deus está na vida pública, Deus está retomando as ruas, Deus está nas frases, Deus está nos carros. E a gente vê que as coisas estão sendo fortalecidas ao invés de enfraquecer. E os números dizem isso. A gente observa que o hinduísmo tem crescido muito no mundo inteiro. A gente observa que o budismo tem crescido entre os jovens. A gente observa que o judaísmo tem crescido muito. E a gente observa que a religião tem se expandido.
No Brasil, a revista Época lançou uma reportagem dizendo: Deus é pop. Mais uma vez Nietzsche errou, porque Deus agora é pop, Deus agora é famoso, Deus agora é moda. Está na moda ser cristão, está na moda eu ter uma religião, está na moda eu andar com um crucifixo, está na moda eu dizer para os meus colegas no trabalho que eu sou cristão. E aí uma pesquisa feita por um instituto alemão mostrou que 95% dos brasileiros entre 19 e 29 anos, a nossa faixa etária, tirando você, eu sei, eu não vou falar nome para a pessoa não saber quem é, mas você sabe que você tem mais de 29 anos aí, quase 70% se considera religioso. 95% dos brasileiros de 19 a 29 anos, 70% se considera profundamente religioso. Mas isso não é legal. Eu não estou trazendo esses dados aqui como algo para a gente aplaudir e dizer: uau, que bacana, a religião está crescendo. Não, isso é péssimo. Isso é motivo de preocupação, sabe por quê? O cristianismo não é essa religião que a gente tem visto aprisionado pessoas. O cristianismo não tem a ver com religião. Não foi isso que Deus nos pediu, não foi isso que Jesus deixou. Porque não adianta uma pessoa ter uma religião e continuar perdida. Não adianta uma pessoa ter uma religião para ser ali devota, cumprir, exercer, sendo que ela continua indo para o inferno. O que é religião? Religião é um conjunto de crenças, normas e ritos que através dos quais seres humanos buscam agradar a Deus, a fim de se tornarem alvo do seu favor. Religião é um conjunto de normas, ritos e regras que os seres humanos buscam cumprir, a fim de agradar a Deus e se tornar alvo do favor dele. Então a religião é um conjunto aqui de crenças, leis, regras, e aí os homens, querendo alcançar o favor de Deus, fazem o que for necessário para ter uma troca com esses deuses. E aí a religião nasce no coração do homem então. Como eu falei, o homem tem em si um anseio por Deus. O homem tem dentro de si um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E não sabendo lidar com esse vazio, criou a religião. Mas quando a gente olha para Deus de forma humana, na base da troca, a gente vê que isso tem influenciado muito o pensamento cristão. Porque nós temos trazido para dentro da igreja essa religiosidade. A gente tem trazido para nossas vidas essa religiosidade. Porque como eu falei aqui no começo, a geração dos nossos avós, dos nossos tios, estavam todos os domingos na igreja, liam a Bíblia todos os dias, viviam de fato o cristianismo. O meu avô não conseguia ter uma conversa com a gente mesmo, a gente já sendo salvo, ele queria que a gente fosse salvo. Falava: benção, avô, meu avô fazia o plano de salvação, avô, eu já sou crente, não importa, aceita Jesus. Meu avô não perdia a oportunidade de pregar o evangelho. Mas sabe por que a gente não tem vivido isso? Porque a gente está na religiosidade. A gente está crendo em um Deus que supera tudo, um Deus que aceita tudo, um Deus que não precisa que eu pregue do evangelho dele, um Deus que não me chama a fazer parte, um Deus que não me dá responsabilidades, um Deus apenas que está olhando se eu estou cumprindo todos os mandamentos, para ele ver se ele vai me fazer favor ou não. Isso é religiosidade. E aí a religiosidade nos faz ficar cansados, porque eu não sei você, mas eu não consigo estar sempre bonzinho, eu não consigo estar 24 horas por dia de bom humor, eu não consigo ficar um dia sequer sem pecar, eu não consigo. E eu estou aqui, lavando a minha cara como pastor, dizendo: eu não consigo ficar um dia sem pecar. E a religiosidade cansa porque a gente está o tempo todo tentando fantasiar, tentando passar uma máscara e dizendo: eu não peco, eu sou santo, eu sou perfeito, me admirem, me olhem. Mas isso cansa porque a gente nunca consegue ser bom o suficiente. A gente nunca consegue cumprir tudo que está ali. E a gente se frustra e a gente se decepciona porque a gente está fazendo com a motivação errada. Por isso tem crescido tanto o número de desigrejados, pessoas que não se encaixam, pessoas que não se enxergam e pessoas que cansam.
Outros permanecem na igreja mesmo cansados, mas ao invés de convertidos, são convencidos. Estão cansados de tentar, mas colocam uma máscara e fingem que está tudo bem. Eu não tenho problema, meu coração está ok, não tenho pecado para ser tratado, não tenho nada para expor. É como aquela família no domingo à tarde, que o pai está lá assistindo um jogo de futebol, e a mãe está se virando para cuidar das crianças, para lavar a louça do almoço, para fazer tudo dentro de casa. E quando acaba o jogo de futebol ali, por volta de 15 para 5, o sujeito vai, toma um banho rapidinho dele, veste a social e começa a cobrar a esposa: vamos, a gente tem que chegar no culto a tempo. E a esposa se virando para fazer com que 3 filhos se arrumem bem, fiquem bonitos. E aí ele entra no carro e começa a buzinar, vamos. E a esposa entra no carro já cansada, estressada, e diz: eu estou cansada, só eu que faço tudo, você não me ajuda com as crianças, você só fica no jogo de futebol, eu lavo, cozinho, passo. E o cara manda ela calar a boca e vira aquela confusão, aquela terceira guerra mundial. As crianças ali sem entender nada, e começam a discutir também, reclamando do pai. E quando está chegando perto da igreja, o pai dá um berro e fala: chega, a gente está chegando perto da igreja, eu não quero que o pastor perceba nada, a gente vai entrar bem como a gente ensaiou, todo mundo sorrindo. E ele para o carro no estacionamento da PIB, aqui na Rio Grande do Sul, desce do carro, abre a porta para a esposa: venha mulher formosa, venha mulher virtuosa, quão belos são esse corpo. E aí declara poesias de Salomão para ela: venha meus filhos, herança do Senhor. E entra na igreja com aquele sorriso amarelo. Isso é um retrato típico da família brasileira cristã. Pessoas religiosas que não cuidam da sua família, que não cuidam da sua espiritualidade, mas que quando entram na porta da igreja tudo se transforma. Fingir ser cristão é algo muito fácil, mas uma hora cansa. Certo dia eu estava no futebol, e eu lembro que eu estava na de fora, não sei porque eu sempre fico bastante tempo na de fora. E eu estava na de fora ali, e eu estava observando uma pessoa jogar. E aquela pessoa passava e xingava palavrão para cá, xingava palavrão para cá, batia num, batia no outro, xingava, reclamava. E aí ele estressou tanto, ele brigou tanto, que ele veio para o banco. Saiu do jogo, sentou do meu lado, eu estava lendo um livro, e falou assim: John Stott. Falei: muito bom. Ele: conheço. Lá na minha igreja eu tenho dado uma aula sobre esse livro. Falei: você é cristão? Ele: não só sou cristão, dou aula na minha igreja, sou muito cristão. Falei: é mesmo? Me conta mais. E ele começou a falar sobre as coisas que ele fazia na igreja, mas eu acho que ele não se tocou do comportamento que ele estava tendo dentro de quadra. Ser cristão não é fácil. Fingir ser cristão é fácil, mas uma hora a máscara cai. E aí a religião cria pessoas com falso juízo, que olha para os outros só para julgar, só para acusar, só para apontar o dedo. A religião te faz achar que você está fazendo demais por Deus. Eu tenho visto muito isso na nossa geração. Pessoas que estão o tempo todo dizendo: cara, eu não aguento mais, eu estou fazendo demais, estou me entregando demais, estou servindo demais. Eu preciso ter prazer, eu preciso ficar à toa em casa, eu preciso ter um tempo de prazer também. Mas isso é religiosidade, porque a gente está fazendo pela motivação errada. E aí você se acha melhor do que todos, porque você está mais tempo na igreja. Você se acha melhor do que todos, porque luta contra um ou outro mandamento. E é isso que a religião tem produzido. Pessoas que dizem adorar um Deus de amor, mas vivem vidas que praticam ódio. Pessoas que não usam os braços para abraçar e servir, mas usam as mãos para apontar, para acusar e para julgar. Jesus odeia a religião. Jesus odeia a religião. Mas vamos para a Bíblia, abre a sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 9, versículo 16. E a gente vai ler adiante, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho. Mateus 9, 16. Quem achou, fala: oba. Tá bom, vamos orar? Feche seus olhos. Deus, tira da gente, Pai, qualquer distração. Se tem alguém aqui ansioso com um boleto que tem que pagar segunda-feira, que é dia 20, Pai, sossega, Deus.
que a gente descanse em Ti. Se tem alguém que preocupado com o que vai fazer amanhã, tira a distração. Se tem alguém mexendo no celular, que não seja para anotar mensagem, tira também, Pai. Estraga o celular, dá um apagão para nunca mais mexer no celular durante o culto. Mas que a gente seja aqui focado, Pai, naquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Que a gente não ouça nenhuma outra voz senão a do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ó, um monte de gente guardou o celular. Engraçado. Estragou uns 15 celulares agora, né? Mas esse texto que a gente vai ler aqui agora é de um jovem day trade, um jovem milionário, empresário, coach, bonito, crossfiteiro. Um cara que chega para Jesus e diz assim, ó, lê comigo aí o versículo 16. Vegano ainda, né? Eis que um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai ler bastante ainda, mas a gente vai comentando. É assim que a religiosidade funciona. Oi? Oi? Qual versão que está aí? Leia para mim. Oh, meu Deus. Corretor ortográfico. 19, obrigado, Vitor. Mateus 19, 16. Perdão, gente. Veio. Deu? Leia para mim. Isso. Aí tá bom, a gente vai acompanhando. Então esse jovem, esse day trade, esse cara milionário chega para Jesus e fala assim: Mestre, ele reconhece que Jesus é um cara top, ele reconhece que Jesus é Deus, e ele chega para Jesus dizendo: o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? E é assim que a religiosidade funciona. O que eu preciso ter de bom para ser salvo? A lógica da religião é o que eu posso fazer para ganhar. A lógica da religião é a troca. Se eu for bom, Deus vai me amar. Se eu for santo, Deus vai me amar. Se eu servir, Deus vai me abençoar. Se eu der 10% ali na linha do meu dízimo, Deus vai multiplicar os meus recursos. E ao mesmo tempo a gente tem medo, a gente se sente ameaçado. Pessoas dão tudo o que tem em algumas igrejas por medo e acabam perdendo tudo porque dão pela motivação errada. E aqui esse jovem pergunta para Jesus o que ele pode fazer para merecer a vida eterna. Entende o erro? O erro não é que ele está dizendo para Jesus: Jesus, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Não. Esse jovem está chegando para Jesus e dizendo: eu já sou muito bom, mas o que eu posso fazer para merecer? Porque eu preciso fazer algo para ganhar. O jovem pergunta para Jesus o que ele pode fazer para ser bom, e Jesus responde para ele no versículo 17: há somente um que é bom. A lógica da religião trabalha que você precisa fazer sempre mais para ser amado por Deus. A lógica de Jesus é a lógica da graça, é a lógica do favor imerecido. A lógica de Jesus trabalha diferente. Ninguém é bom. Há somente um que é bom, e esse alguém é Jesus Cristo, esse alguém é Deus. Nós não somos bons, nós não somos bons em nada. Você acha que você é merecedor? Você tem desprezado a graça de Deus. Se você acha que você merece a vida eterna, você tem desprezado o sacrifício de Jesus Cristo. Se você acha que você fez algo de bom e que Deus tem te recompensado com a vida eterna, você tem desprezado a graça de Deus. Tim Keller disse que o que nos afasta de Deus não é a consciência da sua maldade, mas o falso sentimento da sua bondade. Entende? O que te afasta de Deus não é você reconhecer que você é mau e que você é O que te afasta de Deus não é você reconhecer que você é mau e que você é pecador. O que te afasta de Deus é você ter uma falsa sensação de que você é bom demais, de que você é legal demais, de que você é santo demais. O que te afasta de Deus não é você ser imperfeito, é você não reconhecer que é pecador. O que te afasta de Deus é você achar que você é bom.
As pessoas que rejeitaram a Jesus quando ele estava aqui na terra foram os que se reconheciam como mestres da lei, santos, puros, diferentões. Mas aqueles que aceitaram a Jesus foram os pecadores e perdidos. Foi a prostituta, foi o cobrador de impostos, foi a adúltera. Zaqueu, um homem considerado ladrão pela sua própria nação, um traidor, gerava impostos para Roma e lucrava em cima do seu próprio povo. Mateus, também considerado ladrão, cobrador de impostos. Jesus veio para se relacionar com esse tipo de gente. Pessoas que olhavam para si mesmas e falavam: Jesus, não chega nem perto de mim porque eu sou impuro. Jesus, fica para lá porque você é santo e eu sou sujo. Jesus, eu sei que se eu te tocar eu serei curado, porque eu dependo do Senhor. E os que se achavam bons religiosos apontavam um dedo para Jesus. Talvez você se ache bom demais por não ficar. Talvez você se ache bom demais por não transar antes do casamento. Talvez você se ache bom demais por não usar drogas, por não roubar, por não traficar. Talvez você se ache bom demais por sair na rua e dar R$2 para o mendigo. E você acha que Jesus não precisava ter morrido no seu lugar, porque a sua dívida não era tão grande assim. Eu nem sou tão pecador assim. Eu peco vez ou outra eu desagrado a Deus. Eu poderia ter pagado pelos meus pecados sozinhos. Meu filho, você não está pagando nem Uber para casa, quem dirá os seus pecados? A verdade seja dita. Jesus está dizendo para esse jovem: ninguém é bom, todos somos ruins, somente Deus é bom. Somente Deus é bom. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Deus, no seu plano perfeito, cria um paraíso, o jardim do Éden, coloca frutas, coloca animais, coloca tudo de bom. Coloca o homem e a mulher e fala: cultivem, cuidem, desfrutem e vivam um relacionamento comigo. E aí esse homem escolhe o caminho mau. Esse homem escolhe o caminho que um dia Deus falou que se ele comesse daquele caminho, certamente ele morreria. E esse homem vai lá e escolhe esse caminho, vira as costas para Deus, e através desse homem o mal entra no mundo. Esse homem se chama Adão. E tem algo na Bíblia chamado imputação de pecado, que é o pecado de Adão vindo sobre toda a humanidade. E Romanos vai falar que pelo pecado de um homem, a maldade entrou no mundo. E pela vida de um homem puro, a maldade teria que sair do mundo. E aí talvez a sua religiosidade está atacando aí novamente, e você está pensando: se fosse eu no lugar de Adão, eu não teria pecado. Se fosse eu no lugar de Adão, eu não teria cometido esse erro, e estava todo mundo de boa hoje, andando nu aí, sem vergonha. Você acha que você não teria pecado no lugar de Adão, mas você tem pecado todos os dias virando as costas para Deus. Existe algo de errado com a gente, e se nós formos sinceros uns com os outros, vamos perceber isso. Tem algo de errado no nosso coração, tem algo de errado na nossa mente. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e por natureza estão longe de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e estão longe de Deus. A Bíblia não está dizendo: olha, grande parte pecou, mas tem uns lá que eles estão perto de Deus. Grande parte pecou, mas os cruzeirenses estão perto de Deus. Tem que estar, porque está difícil. Mas a Bíblia está dizendo: todos pecaram e estão distantes de Deus. A diferença é que existem arrependidos e não arrependidos. Versículo 17, versículo 18. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Jesus vira para esse homem e disse: se você quer ter vida eterna, obedeça aos mandamentos. O jovem, em um tom arrogante, imagina, fala assim: qual que eu não estou cumprindo? E Jesus diz para ele:
os mandamentos do 5 ao 9. Os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Do 1 ao 5 são mandamentos acerca do nosso relacionamento com Deus. Do 6 ao 10 acerca do nosso relacionamento com o próximo. E aí o jovem diz: eu já faço tudo isso, o que está faltando para eu ser 100%? Então Jesus quer mostrar para esse jovem que ele ainda não entendeu qual que é a lógica do reino. E aí Jesus toca na ferida dele, versículo 19. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem, o que mais eu devo fazer? Jesus respondeu: se você quer então ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Vá e venda tudo, dê dinheiro aos pobres, e depois venha e me siga. O primeiro mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu tempo, com todos os seus esforços, com todos os seus recursos, com toda a força que há em você. Ame a Deus acima de tudo. Mas o Deus daquele jovem era o dinheiro. O Deus daquele jovem era Mamon, e por mais que ele reconhecesse Jesus Cristo como mestre, como salvador, ele não estava disposto a colocar Jesus em primeiro lugar e deixar tudo para trás. O segundo mandamento é que nós não podemos criar ídolos. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O ídolo daquele jovem era a sua estabilidade financeira. O ídolo daquele jovem era os seus status. O ídolo daquele jovem era a sua independência, era a sua carreira. Quer saber qual é o ídolo da sua vida? O que tem te impedido de passar mais tempo com Deus? O que tem mais ocupado tempo no seu dia? O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Porque é isso que a religiosidade faz com a gente. A religiosidade nos faz sentir melhores do que os católicos por não andar com um ídolo na mão. Mas deixa eu te falar, um ídolo no coração é muito pior que um ídolo na mão. Porque um ídolo na mão nem sempre vai interferir no seu coração e na sua mente, mas um ídolo no seu coração vai direcionar toda a sua vida. Jesus está mostrando para esse jovem que na verdade ele não estava cumprindo os mandamentos. A tradução do texto para tristeza é magoado. Aquele jovem então foi embora magoado com Jesus. Espera aí, mas Jesus magoa as pessoas? Jesus não é 100% amor? Jesus não deveria ter então corrido atrás daquele jovem e falado: não, espera aí, você não entendeu direito, pode ficar com mais ou menos, vem, eu deixo. Mas justamente por amar, Jesus deixa aquele jovem ir. Porque amor não é concordância, amor não é conveniência, amor não é passar o pano, amor é se importar, amor é cuidar. Jesus fala a verdade, porque quem ama mostra a verdade. Revelar a verdade, e verdade que liberta. A expectativa de Jesus não é que aquele homem vendesse tudo só por vender. Não é que aquele homem vendesse tudo sem motivo nenhum, mas era que aquele homem entendesse que ele não era capaz e que ele dependia 100% da ajuda de Jesus. Aquele jovem vai embora triste porque ele não queria ser dependente de Jesus. Se você quer conhecer Jesus, você deve se olhar no espelho e ficar triste. E admitir que você é uma pessoa ruim. E admitir que há algo de errado no seu coração. Admitir que há algo de errado no seu caráter. E falar: Jesus, eu tento, mas eu não consigo. Eu tento ficar de pé, mas eu caio. Eu tento seguir firme, mas eu tombo. Eu tento não pecar, mas eu peco, mas eu estou aqui, eu quero te conhecer. Admita que você fica com pessoas mesmo sabendo que é errado. Admita que você passa horas e dias sem falar com Deus. Admita que você tem preguiça de vir aos cultos. Admita, porque é isso que Jesus quer.
que a gente admita que existe um mal dentro de nós e que nós não somos perfeitos, que eu não sou merecedor da graça de Deus, que eu não sou merecedor da vida eterna, mas que eu tenho o direito de me tornar filho dele, porque a Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus Cristo ganha o direito de se tornar filho de Deus, e mesmo não merecendo, ele me adota porque ele faz isso por amor. Você precisa admitir que você não é perfeito, que não consegue, nem pode fazer nada da sua vida sem Jesus Cristo na frente. Deus não criou os 10 mandamentos para que você cumprisse todos e se achasse arrogante e independente. Deus criou os mandamentos para cuidar de nós. Mas Ele sabia que a gente não conseguiria cumprir todos os dias, sempre. E aí a ideia é que a gente se achegue a Ele não como religiosos, mentirosos, que finge conseguir e fala: Deus, está tudo bem, está tudo sob controle, minha vida, estou guiando direitinho. Mas Ele quer que a gente chegue para Ele como um filho sincero, que fala: mãe, eu sei que você vai ficar brava, eu sei que você vai ameaçar sair de casa, eu sei que você vai chorar, mas eu quebrei a sua taça. Deus quer que a gente chegue para Ele e admita os nossos erros. Que a gente fala: Deus, eu sei que eu estou te desapontando mais uma vez. Eu sei que eu estou te decepcionando mais uma vez, mas eu estou aqui com o coração sincero, me perdoa. Então Jesus disse aos discípulos, versículo seguinte: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? E Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus quer que você chegue para Ele como um filho sincero e fala: Deus, eu quero, mas eu não consigo. É a sinceridade de Paulo quando fala: o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo cometendo. O cristianismo, ao contrário de todas as outras religiões, mostra o que Deus fez por nós. Um Deus que abre mão do seu conforto e sua glória. Um Deus que se esvaziou, tomando a posição de homem pobre, morrendo em uma cruz, lugar de criminoso, em favor de você. Que Deus é esse? Um Deus morto? Um Deus fraco? Um Deus que foi vencido? Um Deus humilhado? Um Deus crucificado? Sim, esse é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, um Deus que ama e perdoa até a morte. Enquanto a religião funciona, se eu for fiel e obedecer a Deus, Ele vai me amar. Jesus está dizendo: eu sou amado e aceito, por isso eu obedeço. Religião é troca, é barganha, é esforço. Mas Jesus está dizendo: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vou te dar alívio e descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave e leve. Jesus está dizendo: não é para você viver carregando esse peso sozinho. Não é para você viver carregando esse fardo de ser perfeito o tempo todo. Não é para você viver o tempo todo tentando mostrar para as pessoas uma religião impossível, uma religiosidade admirável. Não. Jesus está dizendo: vem, porque eu vou te ajudar. Eu sei que está difícil, mas eu quero carregar o fardo com você. Eu sei que você cai todos os dias, mas eu estou aqui para te levantar todos os dias. Eu sei que você não se sente capaz, mas eu estou aqui para te capacitar. Eu sei que você se sente fraco, mas eu estou com você. Até mesmo quando você peca e me vira as costas, eu estou aqui. A religião fala: vai para longe, se isola porque você pecou. Jesus Cristo fala: vem para cá que eu vou cuidar de você. Jesus Cristo derramou o sangue dele por você. Reconheça para Ele que você não consegue, porque Ele já fez por você o que você nunca conseguiria fazer. Deus te amou de tal maneira que deu Filho único para morrer no seu lugar.
não para que você vivesse por acaso, mas para que você tivesse vida eterna. Eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo é tolerante, que Ele aceita o pecado, não. Certa vez trouxeram uma mulher pega em adultério para Jesus, tacaram ela no chão e falaram: pronto, acusa ela, julga ela. E o texto fala que Jesus abaixou e começou a escrever na areia, e que à medida que Ele ia escrevendo, um por um daqueles homens, a começar dos mais velhos, iam indo embora. Eu imagino que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos, e à medida que Ele ia escrevendo, aqueles homens iam falando: realmente, eu também faço isso, eu também faço isso, eu também faço isso. E Jesus vira para aquela mulher e Ele não fala: olha, pode ir embora, eu não vou mais deixar que façam isso. Não, Ele fala: vá e não peques mais. Jesus está dizendo: vem, eu vou cuidar de você, mas deixa o seu pecado para lá. Vem, eu vou cuidar de você, mas o pecado a gente vai ter que largar. A religiosidade te faz fingir que você não peca. Jesus Cristo fala: vem, me conta o seu pecado, porque a gente vai vencer junto. Quero te fazer algumas perguntas para você ir para casa refletindo. 1. Você se considera uma boa pessoa? Se a resposta é sim, repense. Repense os seus atos, seus pensamentos mais obscuros. Repense suas atitudes, repense suas escolhas, porque a Bíblia fala que só há uma pessoa que é boa. 2. Jesus não veio ao mundo para criar uma religião, Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar e nos salvar. Não viva por uma religião, viva por Jesus Cristo. 3. Ser cristão não é seguir normas e regras, mas sim viver um relacionamento íntimo e crescente com Jesus. Pega esse conjunto de dogmas e normas e regras e joga fora. E agora viva um relacionamento íntimo e crescente com Jesus. E aprenda dele o que é pecado. Aprenda dele o que ele não quer que você faça. Que Jesus Cristo seja o seu guia, seja a sua luz, seja o seu norte. Renan, eu quero ser cristão, eu quero aceitar Jesus. Mas e agora? Qual que é a regra? A regra é conhecer Jesus e deixar que o resto Ele vai fazer através e com você. Mas não existe cristão que não vive uma vida de relacionamento com Jesus. Isso tem me preocupado muito, que eu tenho visto muitas pessoas na igreja que sequer se esforçam a conhecer Jesus, a viver uma vida de intimidade com Ele. Nessa noite Jesus está dizendo: você que está cansado e sobrecarregado, vem, porque eu vou te dar um alívio e eu vou te dar um descanso. Mas para isso você vai ter que tomar sobre você o meu jugo. Jugo é aquele instrumento que vai sobre os bois para dividir uma mesma carga. O que Jesus está dizendo: eu vou tirar o peso de você, eu vou tirar o seu fardo, mas agora a gente vai viver lado a lado. Agora a gente vai viver uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, cabeça lado a lado. Você ouvindo a minha voz, eu ouvindo a sua. Talvez até hoje você viveu dentro da igreja uma vida de religiosidade, uma vida de aparência, uma vida de fingimento. E talvez você chegue aqui hoje e nunca tinha entrado numa igreja, mas vai sair feliz porque viu que Jesus Cristo não é aquilo que eles estavam falando lá fora, mas é alguém que quer ter relacionamento com você. Nessa noite Jesus Cristo está aqui querendo te dar descanso. Nessa noite Jesus Cristo está aqui dizendo: meu filho, eu quero carregar o seu fardo. Eu quero dividir com você esse peso. Eu quero compartilhar a vida com você. E até hoje você tem vivido uma vida de religiosidade. E não porque quis, mas porque você foi escravo daquilo que você aprendeu. E hoje você está pensando: cara, eu quero viver esse cristianismo. Eu quero viver essa vida que Jesus está me convidando a viver. Se você se enxerga assim como eu, que durante muito tempo viveu uma vida de aparências, não porque era para agradar a Deus, mas sim para agradar homens, e hoje você entende e quer viver uma vida que agrada a Jesus Cristo e fazer um compromisso com Ele, eu te convido a fazer um sinal com sua mão. Não tem ninguém olhando. Esse é um ato seu, para você lembrar do dia que você levantou a mão e disse: Jesus Cristo, eu não quero viver
religiosidade, eu quero viver uma vida de intimidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E talvez você chegou aqui nessa noite dizendo também: eu nunca entrei numa igreja, mas eu me apaixonei por esse Jesus que foi ensinado hoje. E eu quero viver uma vida com Ele, eu quero viver uma vida de intimidade, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus Cristo. Se nessa noite você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, faz o sinal com sua mão. Amém, amém. Isso nada mais é do que um ato simbólico para você lembrar do dia que você aceitou, do dia que você viveu uma transformação, viveu uma mudança. Ore comigo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Bíblia é o livro mais atual que existe. E obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que não assiste a gente ir de encontro ao inferno sem fazer nada, mas está o tempo todo dizendo: filho, não é por esse caminho, filho, eu estou aqui, filho, vem comigo. Nessa noite, pessoas aqui entregaram a vida para o Senhor, Pai. Nessa noite, pessoas assumiram um compromisso de viver um novo tipo de cristianismo, Pai. E eu me alegro, eu sei que o Senhor está em festa e a gente tem que celebrar. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Deus. Continue fazendo a Tua transformação na terra. Continue fazendo a Tua mudança na igreja, Pai. Mude aquilo que ainda precisa ser mudado. Muda a nossa vida, mude o nosso comportamento, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém.